Uma garçonete humilhada por uma influencer da moda chamou a atenção de um poderoso CEO quando ele viu sua dignidade brilhar. Segredos do passado vieram à tona e seus destinos se entrelaçaram de forma que ninguém poderia prever. Uma história de superação, talento e amor verdadeiro. Prepare-se, porque essa jornada do desprezo ao império irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O elegante restaurante Coroa Dourada brilhava naquela noite como um diamante no centro de São Paulo. Candelabros de cristal derramavam sua luz sobre toalhas imaculadas, enquanto o tilintar de taças e talheres de prata compunha uma sinfonia de opulência. Em meio àquele cenário de luxo, Carolina Santos se movia com a graça que havia aperfeiçoado durante 3 anos de serviço impecável. Seu uniforme preto com avental branco havia sido sutilmente modificado com pequenos bordados que apenas os olhos mais atentos podiam apreciar. Diminutas flores nos punhos e um delicado padrão no colarinho que sua avó lhe ensinara a costurar. Naquela noite de abril, Carolina havia chegado ao trabalho com um vestido diferente, um que tinha remendado tantas vezes que cada remendo contava uma história distinta. Não era sua intenção usá-lo durante o serviço, mas um infeliz incidente com café no vestiário havia arruinado seu uniforme habitual, obrigando-a a trabalhar com aquela peça que, embora limpa e digna, evidenciava sua origem humilde. Com licença, preciso falar com o gerente imediatamente. A voz cortante de Patrícia Oliveira, famosa influenciadora e empresária do mundo da moda, congelou o ambiente em sua sessão. Seus olhos, frios como gelo, examinavam Carolina de cima a baixo com um desgosto mal disfarçado. É completamente inaceitável que em um estabelecimento desta categoria permitam que esta desgraça ambulante nos sirva o jantar. O tempo pareceu parar. As conversas próximas cessaram. Todos os olhos se fixaram em Carolina, que segurava uma bandeja com taças de vinho tinto como se fosse um escudo. Um rubor intenso subiu pelo seu pescoço até inundar suas bochechas, mas em vez de baixar a cabeça, algo em seu interior se rebelou. "Este vestido, senhora", respondeu com voz clara e firme, que surpreendeu até a ela mesma. "Foi feito pelas mãos de minha avó, e cada remendo conta uma história de superação. Garanto que a qualidade do meu serviço não depende do tecido que cobre meu corpo, mas do respeito com que trato cada cliente, inclusive aqueles que parecem ter esquecido o valor da dignidade humana." Um silêncio sepulcral envolveu a cena. De uma mesa discreta no canto, um par de olhos escuros observava com intensidade crescente. Rafael Mendes, CEO do grupo Mendes de Moda, um dos conglomerados de moda mais importantes do país, deixou sua taça de vinho sobre a mesa e semicerrou os olhos com interesse. Não era a beleza natural de Carolina que havia captado sua atenção, mas aquela faísca indomável, aquele orgulho feroz que brilhava em seus olhos enquanto defendia não apenas um vestido, mas toda uma vida de luta. Às vezes, pensou Rafael enquanto observava como o gerente do restaurante se apressava em acalmar a situação. A verdadeira elegância não se encontra nos salões de design nem nas passarelas de São Paulo, mas na dignidade com que uma pessoa defende aquilo que representa sua essência. O que nenhum dos presentes podia imaginar era que aquela humilhação pública seria o primeiro fio de uma tapeçaria extraordinária que entrelaçaria 2 mundos aparentemente irreconciliáveis, mudando para sempre o destino de ambos. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu refletisse o estado de espírito de Carolina. Sentada na pequena cozinha do apartamento, que compartilhava com seus 3 irmãos mais novos, mexia distraidamente uma xícara de café enquanto Mateus, o caçula com apenas 12 anos, devorava seu café da manhã antes de sair para a escola. "Você está bem, Carol?", perguntou Gabriela, a do meio com 15 anos, enquanto trançava seu longo cabelo castanho. "Ontem à noite você chegou muito calada." Carolina forçou um sorriso. Não queria preocupar seus irmãos com o ocorrido no restaurante. Desde que seus pais haviam falecido 6 anos atrás, ela havia assumido a responsabilidade total da família, trabalhando incansavelmente para mantê-los unidos e garantir que nenhum tivesse que abandonar os estudos.
Só cansada, Gabi. As sextas-feiras são exaustivas, respondeu, levantando-se para preparar as marmitas que seus irmãos levariam naquele dia. Lembre-se que hoje você tem ensaio de violino depois das aulas. Pedro passará para buscá-la. Pedro, o terceiro dos irmãos com 17 anos, assentiu enquanto ajustava seu uniforme escolar, um pouco desgastado, mas impecavelmente limpo e passado. Posso ficar na biblioteca até terminar. Assim aproveito para estudar para as provas. Enquanto seus irmãos terminavam de se preparar, Carolina dirigiu-se ao seu pequeno quarto. De uma gaveta extraiu uma caixa de madeira entalhada, o único objeto de valor que conservavam de seu pai. Ao abri-la, contemplou seu conteúdo. Linhas coloridas, botões antigos, retalhos de tecidos e algumas fotografias desbotadas de seus avós em frente a um antigo ateliê têxtil. Sua avó Helena havia sido costureira em uma cidade no interior de Minas Gerais, conhecida por sua extraordinária habilidade para transformar tecidos simples em verdadeiras obras de arte. Tinha ensinado tudo o que sabia antes de falecer, e Carolina havia herdado não apenas seu talento, mas também sua paixão. Em outro tempo, em outras circunstâncias, talvez tivesse estudado design de moda, mas a vida a havia empurrado por um caminho diferente. Com delicadeza, tirou de um bolso o envelope que havia encontrado na noite anterior junto ao seu armário ao terminar seu turno. Dentro havia uma generosa quantia em dinheiro e uma nota escrita em papel de alta qualidade. A elegância reside na alma, não no tecido. Sua dignidade vale mais que qualquer vestido de estilista. Obrigado pela lição mais importante que recebi em anos. Não havia assinatura, apenas uma inicial. R. Carolina guardou o dinheiro com cuidado. Não era orgulhosa a ponto de recusar uma ajuda que poderia beneficiar seus irmãos, mas algo naquela nota a intrigava profundamente. Quem teria deixado semelhante mensagem? E por quê? Enquanto isso, na cobertura de um elegante edifício no centro financeiro, Rafael Mendes observava a cidade através da janela de seu escritório. Aos 35 anos, havia transformado a empresa familiar em um império global, mas o sucesso tinha um preço que poucos conheciam. Os resultados do último check-up, senhor, disse André Silveira, seu assistente pessoal e amigo de infância, colocando um envelope em sua mesa. Rafael olhou para ele sem abri-lo. Quanto tempo me resta antes que o conselho descubra? Se seguir o tratamento rigorosamente, os médicos dizem que pode manter sua condição sob controle por anos. Mas precisa reduzir o estresse. A miocardiopatia hipertrófica da qual sofria desde a adolescência havia se agravado nos últimos meses. Não era imediatamente mortal, mas requeria cuidados e, sobretudo, uma vida menos agitada do que a que levava dirigindo um conglomerado internacional. Você confirmou minha visita à filial do bairro Liberdade? Perguntou, mudando deliberadamente de assunto. Sim, mas continuo sem entender por que quer supervisionar pessoalmente uma loja que representa apenas 0,2% de nossa receita total. Rafael sorriu enigmaticamente. Não podia explicar que havia escolhido aquela filial precisamente porque estava localizada no bairro onde, segundo sua pesquisa, vivia a valente garçonete do restaurante. Algo nela havia despertado sua curiosidade, um interesse que ia além da admiração momentânea. Às vezes, André, os fios mais importantes de um tecido são os menos visíveis, respondeu, lembrando-se de uma frase que seu pai, que havia construído um império do zero, costumava repetir-lhe. O que Rafael não sabia era que aquela visita aparentemente insignificante seria o segundo fio em um destino que já havia começado a ser tecido desde o momento em que seus olhos se pousaram em Carolina. O bairro da Liberdade despertava cada sábado com o burburinho da feira de artesanato que ocupava a praça central. Entre barracas de verduras frescas, pão recém-assado e artesanato local, os vizinhos se reuniam para trocar não apenas mercadorias, mas também histórias e esperanças. Carolina caminhava entre as barracas de mãos dadas com Mateus, cumprimentando conhecidos e parando ocasionalmente para examinar algum tecido ou botão que pudesse servir para suas criações. Seu talento para transformar o ordinário em extraordinário era bem conhecido no bairro, onde muitas jovens exibiam suas peças únicas em celebrações especiais.
Carolina, finalmente te encontro. A voz alegre de Fernanda Lima, sua amiga de infância, ecoou entre a multidão. Elegantemente vestida com um terno que contrastava com a simplicidade do ambiente, Fernanda abriu caminho até alcançá-la. Fê, quando você voltou? Carolina abraçou sua amiga com genuína alegria. Fernanda havia deixado o bairro 5 anos atrás para trabalhar no centro, e suas visitas eram cada vez mais esporádicas. Ontem à tarde, vim para o aniversário dos meus pais, mas também porque precisava falar urgentemente com você, explicou, cumprimentando carinhosamente Mateus. Podemos tomar um café? Tenho uma proposta que pode te interessar. Na modesta cafeteria da Dona Teresa, Fernanda explicou que agora trabalhava como assistente pessoal de um importante executivo do setor da moda. O centro comunitário onde aprendemos a costurar está prestes a fechar por falta de fundos, comentou preocupada. Pensei que talvez pudéssemos organizar um bazar beneficente. Meu chefe está muito interessado em projetos de responsabilidade social. A ideia ressoou imediatamente em Carolina. Aquele centro havia sido seu refúgio após a morte de seus pais, o lugar onde havia aperfeiçoado as técnicas que sua avó lhe ensinara. Poderia criar algumas peças especiais para o evento, refletiu em voz alta. E conheço várias artesãs do bairro que estariam dispostas a participar. Fantástico! Vou te ajudar com os contatos corporativos, exclamou Fernanda entusiasmada. Isso poderia ser o início de algo grande, Carol. Você tem um dom que merece ser reconhecido além da liberdade. Enquanto conversavam, nenhuma das duas notou o homem de terno escuro que entrava discretamente na cafeteria. Rafael Mendes, com óculos escuros e vestimenta mais casual do que o habitual, sentou-se em uma mesa afastada, de onde podia observar sem ser reconhecido. Havia vindo ao bairro com a desculpa de visitar a filial local de sua empresa, mas seu verdadeiro interesse era compreender melhor o ambiente onde havia crescido aquela garçonete que não conseguia tirar da mente. Não esperava encontrá-la tão cedo, e muito menos descobrir que era o centro de atenção e respeito em sua comunidade. Durante as semanas seguintes, Carolina dedicou toda a sua energia à organização do bazar. Cada noite, após retornar exausta do restaurante, sentava-se diante de sua máquina de costura, herdada de sua avó, e trabalhava até a madrugada em peças especiais, vestidos que combinavam técnicas tradicionais com toques contemporâneos, lenços tingidos com corantes naturais, seguindo receitas ancestrais, e bolsas elaboradas com materiais reciclados que pareciam saídas de uma boutique de luxo. No restaurante, sua situação havia melhorado inesperadamente. Após o incidente com Patrícia Oliveira, o dono, impressionado com a forma como havia lidado com a situação, permitiu-lhe fazer pequenas modificações em seu uniforme. Essas sutis intervenções, um bordado aqui, um detalhe ali, haviam sido tão bem recebidas pelos clientes que agora outros garçons pediam que ela personalizasse os seus. O que Carolina ignorava era que Rafael Mendes havia se tornado um cliente regular, escolhendo sempre mesas de onde pudesse observá-la sem chamar muita atenção. Cada visita reafirmava sua intuição inicial. Havia algo extraordinário naquela jovem, uma combinação única de talento, orgulho e vulnerabilidade que ressoava profundamente com sua própria história familiar. Nunca te vi tão interessado em gastronomia, comentou André com ironia uma noite, enquanto jantavam no Coroa Dourada pela terceira vez em 2 semanas. A vida é curta demais para não apreciar as coisas belas, respondeu Rafael, sem desviar o olhar de Carolina, que naquele momento explicava com paixão os ingredientes de um prato a uns comensais estrangeiros. Belas, ou talvez bela, insinuou André, seguindo a direção de seu olhar. Tenha cuidado, Rafa. Nem todos os mundos foram feitos para se misturarem. Mas Rafael mal o escutava. Sua mente já estava traçando um plano, um que mudaria não apenas sua vida e a de Carolina, mas potencialmente todo o rumo de sua empresa. Porque naquela jovem garçonete com vestido remendado havia vislumbrado não apenas beleza, mas a autenticidade que seu império de alta costura havia perdido há tempos. E enquanto o destino continuava tecendo seus fios invisíveis, o dia do bazar beneficente se aproximava, trazendo consigo o terceiro momento crucial
que alteraria para sempre o curso de suas vidas entrelaçadas. O dia do bazar beneficente amanheceu ensolarado, como se até o clima quisesse contribuir para o sucesso do evento. A Praça da Liberdade havia se transformado completamente. Tendas coloridas, guirlandas artesanais e mesas cuidadosamente dispostas criavam um ambiente festivo que atraía tanto vizinhos quanto curiosos de bairros adjacentes. A barraca de Carolina se destacava por sua elegância simples. Sobre mantas de algodão cru, havia disposto suas criações. Vestidos que pareciam narrar histórias, xales que capturavam as cores do entardecer, bolsas que combinavam funcionalidade com beleza inesperada. Cada peça levava uma pequena etiqueta bordada à mão com um simples C. Sua assinatura discreta, mas inconfundível. "Isso é incrível, Carol", exclamou Fernanda, que havia chegado cedo para ajudar. "Você criou uma coleção que muitos estilistas profissionais invejariam." Carolina sorriu com modéstia. "São apenas experimentos. Ideias que vêm à minha mente quando estou diante da máquina de costura." "Pois seus experimentos já atraíram olhares importantes", respondeu Fernanda, com um brilho enigmático nos olhos. "Meu chefe virá esta tarde. Falei tanto de você que ele está genuinamente intrigado." A notícia provocou em Carolina uma mistura de emoção e nervosismo. Um executivo do mundo da moda interessado em suas criações parecia bom demais para ser verdade. No meio da tarde, quando o bazar estava em seu momento mais concorrido, Pedro se aproximou correndo de sua barraca. "Carol, você tem que vir ver isso", exclamou, com uma expressão entre confusa e emocionada. "Tem um cara que quer comprar toda a sua coleção." Carolina seguiu seu irmão até a entrada do centro comunitário, onde Evandro Pereira, o diretor do centro, conversava animadamente com um homem de costas. Ao girar-se, Carolina conteve a respiração. Embora vestisse de maneira casual, com jeans de grife e uma camisa azul com mangas dobradas, reconheceu imediatamente o cliente que havia frequentado o restaurante nas últimas semanas. "Senhorita Santos", cumprimentou Rafael com formalidade estudada, como se fosse a primeira vez que a via. "Sua amiga Fernanda me falou maravilhas de seu trabalho, mas devo dizer que ela foi modesta. Seu talento supera qualquer descrição." Carolina, normalmente eloquente, encontrou-se momentaneamente sem palavras. Fernanda trabalhava para este homem, e ele havia estado observando-a no restaurante durante semanas sem dizer nada. "O Sr. Mendes fez uma oferta extraordinária", interveio Evandro, rompendo o silêncio incômodo. "Quer adquirir sua coleção completa por uma quantia que permitiria financiar o centro comunitário por 2 anos inteiros. Mas insiste que a decisão final deve ser sua." Rafael observava atentamente as emoções que cruzavam o rosto de Carolina. Surpresa, desconfiança, esperança, orgulho. "Por quê?", perguntou ela finalmente, com aquela franqueza que a caracterizava. "Por que a minha coleção? E por que tem frequentado o restaurante durante semanas sem se apresentar?" Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael. "Porque em um mundo de artificialidade, sua autenticidade é como encontrar um diamante bruto. E porque às vezes é necessário observar de longe para apreciar verdadeiramente o valor de algo, ou alguém." Sua resposta, tanto pelo que dizia quanto pelo que insinuava, deixou Carolina momentaneamente desconcertada, mas havia algo mais urgente em jogo: a sobrevivência do centro comunitário, que havia sido um segundo lar para ela e muitos jovens do bairro. "Aceito sua oferta, Sr. Mendes", respondeu finalmente, estendendo sua mão. "Mas com uma condição. Quero saber exatamente o que pretende fazer com meus desenhos." Rafael pegou sua mão, notando a força naqueles dedos marcados por anos de trabalho manual, tão diferentes das mãos suaves que costumava apertar no mundo corporativo. "Prometo que saberá muito em breve", respondeu com uma intensidade que ia além do profissional. "Na verdade, tenho outra proposta a lhe fazer se me conceder alguns minutos de seu tempo." Enquanto se afastavam para falar em privado, as engrenagens do destino continuavam se movendo, aproximando-os de um futuro que nenhum dos dois podia imaginar ainda. O imponente edifício de vidro e aço que abrigava a sede central do Grupo Mendes de Moda parecia pertencer a outro planeta, comparado ao modesto bairro da Liberdade. "Carolina,
vestida com um simples vestido azul marinho que havia confeccionado especialmente para a ocasião, sentia-se como Alice, atravessando o espelho para um mundo desconhecido e ligeiramente intimidante. A proposta de Rafael Mendes havia sido tão inesperada quanto tentadora. Um posto no refeitório corporativo da empresa, com um salário que duplicava o que ganhava no restaurante e horários que lhe permitiriam passar mais tempo com seus irmãos. O que não entendia era por que o CEO de um império da moda se interessava pessoalmente em contratá-la como garçonete. Bem-vinda ao Grupo Mendes de Moda, saudou a Fernanda, esperando-a no saguão. Sua amiga, vestida com um elegante terno, parecia perfeitamente integrada naquele ambiente sofisticado. Estou tão emocionada que você tenha aceitado. Vai revolucionar este lugar, tenho certeza. Ainda não entendo por que o Sr. Mendes quer especificamente que eu trabalhe aqui, confessou Carolina, enquanto seguia sua amiga até os elevadores de alta velocidade. Rafael tem um olho excepcional para o talento em todas as suas formas, respondeu Fernanda com um sorriso enigmático. E acredite, ele não parou de falar de suas criações desde o bazar. O refeitório executivo ocupava todo o 25º andar, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Diferentemente do Coroa Dourada, aqui tudo era minimalista e ultramoderno. Linhas limpas, cores neutras, tecnologia de ponta. Apresento a você Helena Monteiro, nossa chefe executiva, disse Fernanda, indicando uma mulher de meia-idade com expressão severa, mas olhos gentis. Helena, esta é Carolina, de quem tanto te falei. Então você é a famosa garçonete que impressionou o chefe, comentou Helena, avaliando-a com olhar profissional. Espero que esteja preparada. Aqui servimos pessoas que podem decidir o destino de continentes inteiros durante um almoço de negócios. Durante as semanas seguintes, Carolina adaptou-se rapidamente ao seu novo ambiente. Seus colegas, inicialmente distantes, foram mudando de atitude ao comprovar seu profissionalismo e calidez natural. No entanto, não podia evitar sentir os olhares curiosos e os cochichos cada vez que entrava em uma sala. A protegida do chefe chamavam-na alguns com uma mistura de inveja e especulação. O mais desconcertante era que desde sua contratação mal tinha visto Rafael Mendes. Ocasionalmente o avistava em reuniões importantes através das portas de vidro, ou o via passar rodeado de executivos pelos corredores, mas sempre à distância, como se deliberadamente evitasse um encontro direto. Uma tarde, enquanto limpava as mesas após o serviço, encontrou uma pasta esquecida por algum executivo distraído. Ao abri-la para identificar seu dono, ficou paralisada. Continha esboços de moda, e não qualquer esboço, mas interpretações profissionais de suas próprias criações do bazar, agora refinadas e preparadas para a produção industrial. Leitura interessante, não é? A voz grave e próxima de Rafael a sobressaltou. Não o havia ouvido se aproximar. Eu... sinto muito. Não pretendia bisbilhotar. Desculpou-se, fechando apressadamente a pasta. Só queria saber a quem devolvê-la. A mim, respondeu ele pegando a pasta, mas sem se afastar. São os desenhos preliminares para nossa próxima coleção cápsula, inspirada em certa garçonete com talento extraordinário para transformar o ordinário em extraordinário. Carolina o olhou com espanto e indignação crescente. Está utilizando meus desenhos sem minha permissão? Pelo contrário, sorriu ele, aparentemente divertido com sua reação. Estou esperando que sua criadora decida dar o salto do refeitório para o departamento de design. O posto tem esperado por ela desde o dia em que a contratei. A revelação deixou Carolina sem palavras. Não era uma coincidência, nem um ato de caridade. Tudo havia sido parte de um plano. Por que não me dizer diretamente? Por que este jogo? Perguntou, recuperando sua habitual franqueza. Rafael a olhou intensamente, como avaliando o quanto revelar. Porque queria que conhecesse a empresa por dentro, sem pressões nem expectativas. E porque precisava confirmar algo. O quê? Se sua autenticidade sobreviveria neste mundo de aparências, respondeu com uma honestidade que a desarmou. E sobreviveu, magnificamente. Antes que pudesse responder, a porta do refeitório se abriu de repente. Tomás Ribeiro, diretor financeiro da empresa, entrou com expressão urgente. Rafael,
Precisamos que volte à sala de reuniões. Patrícia Oliveira acaba de chegar com sua equipe de advogados. A oferta de aquisição hostil não é mais um rumor. Ao ouvir aquele nome, Carolina sentiu um calafrio. Patrícia Oliveira, a mesma mulher que a havia humilhado no restaurante meses atrás, agora ameaçava o império de Rafael Mendes. As peças começavam a se encaixar, revelando um tabuleiro muito mais complexo do que havia imaginado. Continuaremos esta conversa mais tarde, prometeu Rafael, dirigindo-se à porta. Então, como lembrando algo importante, virou-se. A propósito, há uma carta para você em Recursos Humanos. Chegou há alguns dias do interior de Minas Gerais, de uma pequena cidade chamada Resende Costa. Algo relacionado a uma herança familiar. E com essas enigmáticas palavras desapareceu, deixando Carolina com 1000 perguntas e a crescente sensação de que sua vida estava prestes a mudar irreversivelmente, mais uma vez. O pequeno cartório do centro da cidade parecia preso no tempo, com seus arquivadores de madeira, luminárias de latão e o persistente aroma de papel antigo e café recém-feito. Carolina esperava nervosamente, com a carta amassada entre as mãos. Uma notificação oficial informando que ela era a única herdeira de um pequeno negócio têxtil em Resende Costa, propriedade de seu falecido pai, Ricardo Santos. Senhorita Santos, por favor, entre. O tabelião Salvador Gomes a recebeu formalmente em seu escritório. Era um homem idoso, de aspecto amável e olhar inteligente. Devo dizer que foi um caso peculiar. Estamos procurando você há anos. Durante a hora seguinte, Carolina ouviu atônita como seu pai, de quem mal se lembrava, havia sido proprietário de um pequeno mas prestigiado ateliê têxtil, especializado em técnicas artesanais, quase esquecidas. Após sua morte em um acidente de carro junto com sua mãe, o negócio havia ficado sob administração judicial até que sua legítima herdeira pudesse reclamá-lo. Seu pai era considerado um mestre do tingimento natural, explicou Salvador, mostrando-lhe fotografias amareladas do ateliê. Desenvolveu técnicas que combinavam métodos ancestrais com inovações próprias. Muitas casas de alta costura buscavam seus tecidos exclusivos. Não entendo por que nunca soubemos disso, murmurou Carolina, observando com emoção uma fotografia onde aparecia seu pai, muito mais jovem, segurando um tecido de cores vibrantes junto a outro homem de aspecto familiar. Salvador suspirou. Segundo os registros, houve um desentendimento com seu sócio pouco antes do acidente. Aparentemente, seu pai se recusou a industrializar suas técnicas, insistindo em manter os métodos artesanais. Isso provocou a ruptura da sociedade. Carolina olhou mais atentamente a fotografia. O homem, junto a seu pai, tinha uma assombrosa semelhança com... Quem era seu sócio? Miguel Mendes, um empresário emergente naquela época. Hoje seu filho dirige um dos maiores conglomerados de moda do país. A revelação foi como um relâmpago iluminando uma paisagem até então obscurecida. Seu destino e o de Rafael estavam entrelaçados desde muito antes de seu encontro no restaurante. Nessa mesma tarde, Carolina tomou um ônibus para Resende Costa com uma mistura de antecipação e temor. A viagem de 5 horas lhe deu tempo para refletir sobre as extraordinárias reviravoltas que sua vida havia dado nos últimos meses. De garçonete à herdeira, de invisível a observada, de sobrevivente à criadora. Resende Costa revelou-se uma cidade pequena, mas encantadora, com ruas de paralelepípedos e casas tradicionais que pareciam saídas de um conto. O ateliê de seu pai estava situado em uma antiga casa de pedra perto do rio, onde a luz natural era perfeita para apreciar as cores dos tingimentos. Carolina, uma idosa de cabelo branco e mãos nodosas, se aproximou enquanto ela contemplava a fachada. Sou Teresa Linhares. Trabalhei com seu pai durante 20 anos. Reconheci você imediatamente. É idêntica a ele. Com lágrimas contidas, Teresa lhe mostrou o interior do ateliê, conservado como um santuário da arte têxtil. Enormes cubas de cobre para tingimentos naturais, teares artesanais, prateleiras com frascos etiquetados contendo pigmentos exóticos e, o mais valioso, cadernos meticulosamente escritos com fórmulas, técnicas e segredos transmitidos por gerações. Ricardo acreditava que a verdadeira inovação estava em honrar as tradições, não em substituí-las,
explicou Teresa enquanto Carolina folheava com reverência os cadernos de seu pai. Desenvolveu um método revolucionário para fixar os tingimentos naturais, tornando-os tão duradouros quanto os químicos, mas sem seu impacto ambiental. Esse foi o grande segredo que se recusou a industrializar. E foi por isso que brigou com seu sócio? Perguntou Carolina, começando a entender a magnitude do que havia herdado. Teresa assentiu. Miguel Mendes queria patentear o processo e vendê-lo às grandes corporações. Seu pai recusou, dizendo que esse conhecimento pertencia à comunidade, não aos acionistas. Naquela noite, hospedada na antiga casa familiar anexa ao ateliê, Carolina não conseguiu dormir. Entre os pertences de seu pai, havia encontrado algo inquietante. Cartas de uma empresa chamada Oliveira Têxteis, oferecendo somas exorbitantes pela fórmula do fixador natural, datadas apenas semanas antes do fatal acidente. Pela manhã, telefonou para Pedro para compartilhar sua descoberta e pedir-lhe que investigasse mais sobre a relação entre Oliveira Têxteis e a atual empresa de Patrícia Oliveira. Também ligou para Fernanda, que lhe confirmou o que já suspeitava. Patrícia estava tentando uma aquisição hostil do grupo Mendes de Moda, aproveitando um momento de vulnerabilidade financeira após uma expansão demasiado ambiciosa. Enquanto experimentava com os tingimentos no antigo ateliê, seguindo as instruções dos cadernos de seu pai, Carolina teve uma epifania. O que tinha em mãos não era apenas uma herança familiar, mas potencialmente a solução para os problemas do grupo Mendes de Moda, e, por extensão, a chave para deter Patrícia Oliveira. Com renovada determinação, começou a trabalhar dia e noite, combinando o conhecimento ancestral de seu pai com suas próprias inovações. Após uma semana de intenso trabalho, havia conseguido recriar o lendário fixador natural e aplicá-lo a uma pequena coleção de tecidos tingidos com cores extraordinárias, impossíveis de se obter com métodos industriais. Quando retornou à cidade, a primeira coisa que fez foi visitar seus irmãos, explicando-lhes tudo o que havia descoberto e mostrando-lhes as amostras de tecido. Pedro, sempre o mais analítico, sugeriu cautela. Isso pode ser muito valioso, Carol, e também perigoso. Se a Oliveira tentou obter isso anos atrás, não vou me esconder, respondeu ela com firmeza. Papai manteve esse conhecimento nas sombras por medo, e isso não impediu a tragédia. Eu vou fazer exatamente o contrário, expô-lo à luz, mas da maneira correta. No dia seguinte entrou na sede do grupo Mendes de Moda, não como garçonete, mas como designer e herdeira de um legado que poderia mudar o rumo da indústria. O que não esperava era a notícia que Fernanda lhe deu ao chegar. Rafael está hospitalizado. Sua condição cardíaca se agravou pelo estresse das negociações com a Oliveira. O destino, implacável tecelão, estava entrelaçando seus fios mais uma vez, preparando o cenário para um confronto que transcenderia o pessoal e o profissional, redefinindo não apenas suas vidas, mas todo um setor industrial. O quarto do hospital particular era espaçoso e elegante, mais parecido com uma suíte de hotel do que com um espaço médico. Rafael, conectado a monitores cardíacos, mas vestido com roupa informal em vez de um avental de hospital, parecia mais irritado que doente, enquanto trabalhava freneticamente em seu laptop. Carolina hesitou na porta, com um buquê de flores silvestres em uma mão e seu portfólio na outra. Talvez não fosse o momento adequado para apresentar suas descobertas, mas algo lhe dizia que não podia esperar. Entre, Carolina, disse ele sem levantar os olhos, como se tivesse percebido sua presença. Meu coração pode estar falhando, mas minha audição continua perfeita. Ela entrou colocando as flores em um vaso vazio junto à janela. Não sabia que estava doente. Não estou, respondeu com um sorriso tenso. Só tenho um coração demasiado grande. Literalmente. Miocardiopatia hipertrófica. Nasci com ela. A franqueza de sua confissão a surpreendeu. Rafael Mendes, o poderoso CEO, repentinamente vulnerável diante dela. É grave? Controlável com medicação e evitando o estresse. Algo complicado quando Patrícia Oliveira tenta arrebatar a empresa que seu pai construiu do zero. Finalmente fechou o laptop e olhou diretamente para ela. Mas você não veio falar do meu coração defeituoso, não é? Carolina sentou-se na beira da cama,
abrindo seu portfólio. Descobri algo importante, algo que poderia mudar tudo. Durante a hora seguinte, explicou-lhe sua viagem a Resende Costa, o ateliê de seu pai, os cadernos com as fórmulas secretas e sua teoria sobre a conexão entre o acidente de seus pais e o interesse da Oliveira por aquelas técnicas. Nossos pais eram sócios, concluiu, mostrando-lhe a fotografia amarelada. E o conflito que os separou é o mesmo que enfrentamos agora. Industrializar a todo custo ou preservar a essência da arte têxtil. Rafael observava as amostras de tecido que Carolina havia trazido, passando seus dedos sobre as cores vibrantes com expressão de assombro. Isso é extraordinário. Não havia visto nada semelhante desde os tecidos que meu pai produzia para as primeiras coleções Mendes, completou ela. Recriei sua fórmula para o fixador natural, mas com melhorias. É completamente sustentável. Utiliza apenas ingredientes orgânicos, e as cores são mais duradouras que qualquer tingimento sintético do mercado. Pela primeira vez desde que o conhecia, Carolina viu Rafael genuinamente emocionado, com um brilho quase infantil nos olhos, enquanto examinava cada amostra. Carolina, você entende o que tem aqui? Isso não é apenas uma técnica inovadora. É a resposta à maior crise que a indústria da moda enfrenta. A sustentabilidade. A Oliveira aposta na fast fashion com materiais sintéticos baratos que destroem o meio ambiente. Com isto, levantou um pedaço de seda tingida com um azul impossível. Poderíamos revolucionar o setor inteiro. Por isso vim, respondeu ela, respirando profundamente antes de fazer sua proposta. Quero uma associação, não como empregada, mas como sócia. Meu pai e o seu não puderam resolver suas diferenças, mas talvez nós possamos encontrar um equilíbrio entre tradição e inovação. Rafael a olhou longamente, com uma intensidade que fez seu coração acelerar por razões que nada tinham a ver com negócios. Sabe por que minha condição cardíaca piorou recentemente? Perguntou com voz suave. Não foi pela ameaça da Oliveira. Foi porque, pela primeira vez na minha vida, me encontrei preocupando-me mais com a felicidade de outra pessoa do que com a minha própria. Alguém que entrou no meu restaurante favorito com um vestido remendado e mais dignidade que todas as celebridades que conheci. A confissão, tão inesperada quanto comovente, deixou Carolina momentaneamente sem palavras. Havia imaginado muitos cenários para este encontro, mas nenhum incluía uma declaração de sentimentos. Rafael, não precisa responder agora, interrompeu-a com gentileza. Só queria que soubesse que meu interesse nunca foi puramente profissional e que aceito sua proposta de associação com uma condição: que me deixe conhecer a verdadeira Carolina Santos, não apenas a designer talentosa ou a herdeira de um legado, mas a mulher que conquistou minha admiração e meu afeto. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e André entrou com expressão alarmada. Rafael, o conselho convocou uma reunião de emergência. A Oliveira apresentou uma oferta melhorada e vários acionistas estão considerando aceitá-la. Parece que nossa conversa pessoal terá que esperar, disse Rafael, voltando instantaneamente ao seu modo executivo. André, chame meu médico. Preciso de alta imediatamente e contate nosso departamento jurídico. Temos um novo ativo para apresentar ao conselho. Enquanto Rafael se preparava para sair do hospital, Carolina experimentou uma revelação tão potente quanto inesperada. Naquele homem havia encontrado não apenas um aliado para seu talento, mas alguém que havia realmente, que apreciava tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. E embora a batalha corporativa requeresse agora toda a sua atenção, uma parte dela já havia tomado uma decisão sobre a outra proposta, a que nada tinha a ver com negócios e tudo com aquele coração demasiado grande, que, paradoxalmente, parecia perfeitamente complementar ao seu. A sala de reuniões no último andar do edifício Mendes transbordava de tensão. Ao redor da enorme mesa de jacarandá polido, 24 rostos mostravam distintos graus de preocupação, ceticismo e curiosidade. Os membros do conselho diretor, majoritariamente homens em caros ternos, observavam com surpresa a inesperada presença de Carolina junto a Rafael na cabeceira da mesa. Patrícia Oliveira, elegante e predatória em um terno vermelho,
sorriu com condescendência ao vê-la entrar. Obviamente a lembrava do restaurante, mas não parecia considerá-la uma ameaça real. Senhores, senhoras, começou Rafael com voz firme, sem indícios de sua recente hospitalização. Antes de discutir a oferta de aquisição apresentada pela Oliveira Indústrias, quero apresentar-lhes uma proposta alternativa que poderia transformar não apenas o futuro de nossa empresa, mas de toda a indústria. Com um gesto convidou Carolina a tomar a palavra. Ela, vestida com uma criação própria, que combinava linhas contemporâneas com técnicas tradicionais, levantou-se sentindo o peso de todos os olhares. Jamais havia falado diante de um grupo tão intimidante, mas a lembrança de seu pai lhe infundiu coragem. Meu nome é Carolina Santos, começou, com voz inicialmente trêmula que foi ganhando firmeza. Há 6 meses eu era garçonete no Coroa Dourada. Hoje estou aqui porque redescobri um legado que poderia revolucionar a forma como produzimos moda. Durante os 20 minutos seguintes, Carolina expôs sua visão. Uma linha de alta costura completamente sustentável, utilizando as técnicas de tingimento natural de seu pai, combinadas com designs contemporâneos inspirados no artesanato tradicional. Mostrou as amostras, explicou o processo e finalmente apresentou uma análise financeira que Pedro havia ajudado a preparar, demonstrando a viabilidade econômica do projeto. O que proponho não é apenas uma coleção, concluiu com paixão, mas um novo paradigma para o Grupo Mendes de Moda. Um que honre suas raízes, abrace a inovação sustentável e estabeleça um padrão ético para toda a indústria. Quando terminou, um silêncio avaliativo preencheu a sala. Foi Patrícia quem o rompeu com uma risada desdenhosa. Fascinante conto de fadas, disse, levantando-se para confrontar Carolina. Mas os acionistas precisam de garantias, não de sonhos de uma garçonete com pretensões de designer. Minha oferta inclui capitalização imediata, expansão internacional e economias de escala que nenhum tingimento natural pode igualar. Economias de escala baseadas em exploração laboral e poluição ambiental, replicou Carolina, sustentando seu olhar sem se intimidar. É esse o legado que querem para o Grupo Mendes de Moda? Patrícia semicerrou os olhos com fúria mal contida. Cuidado, menina. Você não sabe com quem está brincando. Pelo contrário, interveio Rafael, projetando na tela central uma série de documentos digitalizados. Creio que é a senhora, dona Patrícia, quem deveria ter investigado melhor contra quem competia. Os documentos eram cartas dirigidas a Ricardo Santos, ofertas cada vez mais agressivas por sua fórmula de fixação de tingimentos, assinadas pelo pai de Patrícia, seguidas por relatórios de investigação privada e, o mais impactante, um relatório policial preliminar sobre o acidente que nunca foi completado. Mendes Investigações Privadas tem compilado esta informação durante anos, explicou Rafael com frieza calculada. Meu pai nunca pôde provar nada, mas sempre suspeitou que o acidente de seu antigo sócio não foi casual, especialmente depois que Oliveira Têxteis lançou coincidentemente uma linha de tingimentos naturais suspeitosamente similar apenas 3 meses depois. O rosto de Patrícia empalideceu visivelmente. Isso é difamação. Seus advogados estarão demasiado ocupados quando entregarmos esta informação às autoridades, interrompeu a Rafael. A menos, é claro, que retire sua oferta e se comprometa a cessar qualquer tentativa hostil contra nossa empresa. O ambiente na sala transformou-se dramaticamente. Vários membros do conselho que haviam parecido favoráveis à oferta da Oliveira agora observavam Patrícia com suspeita crescente. Isto é uma chantagem, exclamou ela, recolhendo seus documentos apressadamente. Isto é justiça poética, respondeu Carolina com uma calma que surpreendeu até Rafael. O conhecimento que tentaram roubar há 20 anos agora será público, mas em nossos termos. Transformará a indústria, mas preservando os valores que meu pai defendeu até o fim. Quando Patrícia abandonou a sala, seguida por seus assessores, um murmúrio de excitação percorreu a mesa. Ricardo Mendoza, o membro mais antigo do conselho, foi o primeiro a falar. Em 40 anos neste negócio, nunca presenciei nada semelhante. Disse com genuíno espanto. Senhorita Santos, seu pai estaria orgulhoso.
E creio falar pela maioria quando digo que esperamos com interesse sua proposta detalhada. A reunião continuou por horas, discutindo aspectos técnicos, projeções financeiras e estratégias de implementação. Quando finalmente concluiu, com um voto unânime a favor do novo projeto, Carolina sentiu-se simultaneamente exausta e exultante. Conseguimos, murmurou Rafael quando ficaram sozinhos na sala de reuniões, tomando suas mãos entre as suas. Você conseguiu. Nossos pais conseguiram, corrigiu ela. Nós apenas completamos sua visão. Ele assentiu, compreendendo a profundidade de suas palavras. Há algo mais que você deve saber, disse com seriedade repentina. Não apresentei toda a informação que temos sobre o acidente. O que quer dizer? A evidência mais concreta sobre o envolvimento da Oliveira. Meu pai a manteve oculta todos estes anos, esperando o momento adequado para usá-la. Creio que esse momento chegou, mas a decisão deve ser sua. Carolina sentiu o peso daquela revelação. A possibilidade de justiça pela morte de seus pais estava ao alcance de sua mão. No entanto, também entendia as implicações. Um escândalo público, anos de batalhas legais, remexer feridas apenas cicatrizadas. Preciso de tempo para pensar, respondeu finalmente. Agora mesmo, quero me concentrar em construir algo, não em destruir. Rafael assentiu com respeito. Qualquer que seja a sua decisão, estarei ao seu lado. Não como CEO nem como sócio, mas como alguém que te admira mais do que posso expressar. Enquanto abandonavam juntos o edifício, sob um céu noturno estrelado que parecia celebrar sua vitória, Carolina compreendeu que a grande revelação daquele dia não havia sido apenas sobre segredos corporativos ou legados familiares, mas sobre seu próprio coração. Um coração que, inesperadamente, batia no mesmo ritmo que o daquele homem que havia entrado em sua vida como um cliente misterioso e agora se havia convertido em algo muito mais significativo. Os preparativos para o grande desfile que apresentaria a revolucionária coleção Raízes e Asas avançavam a ritmo frenético. Em apenas 3 meses, Carolina havia passado de designer iniciante a diretora criativa da linha mais ambiciosa na história do Grupo Mendes de moda. O antigo ateliê de seu pai em Resende Costa, agora completamente renovado, mas respeitando sua essência tradicional, havia se convertido no coração criativo do projeto, onde artesãos locais trabalhavam lado a lado com especialistas em moda sustentável. O contraste entre seus dois mundos não poderia ser mais evidente. Pelas manhãs, supervisionava o trabalho no ateliê, rodeada pelo aroma de tingimentos naturais e o suave rumor de teares artesanais. Pelas tardes, voava no helicóptero corporativo até a sede central, onde se imergia em reuniões estratégicas, sessões fotográficas e negociações com fornecedores éticos de todo o mundo. Nunca pensei que veria minha irmã nas capas das revistas de moda, comentou Pedro, enquanto tomavam café da manhã no novo apartamento que Carolina havia adquirido para a família, uma espaçosa cobertura próxima à universidade, onde agora estudava administração de empresas com uma bolsa completa. Eu nunca pensei que te veria como meu assessor financeiro, respondeu ela, apontando para os relatórios que seu irmão havia preparado meticulosamente para a próxima reunião de investidores. A transformação da família Santos era notável. Gabriela havia conseguido um estágio no departamento de comunicação da Mendes, onde seu talento natural para as redes sociais estava ajudando a construir expectativa para o desfile. Até mesmo Mateus, o caçula, havia encontrado seu lugar desenhando uma linha juvenil, inspirada na arte urbana da liberdade, combinando a estética de rua com os tingimentos naturais do ateliê familiar. No entanto, nem tudo era um conto de fadas. À medida que se aproximava a data do desfile, a pressão aumentava exponencialmente. Rumores sobre uma possível contraofensiva da Oliveira Indústrias circulavam nos corredores da sede corporativa. Alguns fornecedores haviam cancelado acordos de última hora, obrigando-os a buscar alternativas urgentes. E o mais preocupante, fotografias vazadas dos designs preliminares haviam aparecido em blogs de moda, sugerindo uma possível falha de segurança interna. Alguém está sabotando o projeto, concluiu Rafael durante uma tensa reunião de crise.
e tenho uma forte suspeita de quem poderia ser. Cristina Almeida, a antiga diretora criativa que havia sido relegada quando Carolina assumiu a liderança da nova linha, era a principal suspeita. Seu ressentimento havia sido evidente desde o princípio, manifestando-se em comentários depreciativos e pequenos atos de obstrução. Não podemos acusá-la sem provas concretas, advertiu André, sempre pragmático. E agora, nossa prioridade deve ser assegurar que o desfile seja um sucesso. Temos investidores de todo o mundo confirmados, e a imprensa internacional estará presente. Carolina, que havia permanecido em silêncio durante a discussão, finalmente falou. Rafael, você lembra o que meu pai disse ao seu quando se recusou a industrializar sua técnica? A verdadeira inovação não teme ser vista. O que sugere? Perguntou ele, intrigado por sua tranquilidade ante a crise. Que mudemos completamente o enfoque do desfile. Em vez de tentar manter tudo em segredo, façamos exatamente o contrário. Mostremos o processo completo. Transmitamos ao vivo do ateliê, convidemos os assistentes a tocar os tecidos, a experimentar como se criam os tingimentos. Transformemos o desfile em uma experiência imersiva onde a transparência seja nossa maior fortaleza. A proposta era audaciosa, completamente contrária às práticas tradicionais da indústria, onde o secretismo e a exclusividade eram norma. Mas, precisamente por isso, encaixava-se perfeitamente na visão revolucionária que estavam construindo. O dia do desfile chegou com uma energia elétrica palpável no ar. O antigo mercado municipal, um edifício histórico com estrutura de ferro e vidro, havia sido transformado em um espaço que combinava elementos industriais com toques artesanais. Em vez da tradicional passarela linear, haviam criado um percurso circular onde os espectadores podiam observar de diferentes ângulos, eliminando a hierarquia habitual da primeira fila exclusiva. Estações de trabalho recriavam as diferentes etapas do processo criativo, desde a seleção de fibras naturais até a aplicação de tingimentos, a tecelagem e a confecção final. Artesãos de Resende Costa demonstravam técnicas centenárias junto a inovadores tecnológicos que explicavam como haviam adaptado estes métodos para a produção em maior escala sem perder sua essência. Tudo estava pronto para um triunfo histórico, até que as luzes se apagaram repentinamente, submergindo o espaço na escuridão total. Sabotagem! Exclamou alguém entre o público, desencadeando murmúrios de alarme. Carolina, no centro do espaço, fechou os olhos por um momento, respirando profundamente para acalmar o pânico inicial. Então, na escuridão, sua voz ressoou com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Senhoras e senhores, isto não é um contratempo, é uma oportunidade. A moda sustentável não apenas respeita o meio ambiente, mas se adapta, evolui e encontra beleza mesmo na escuridão. Fez um sinal aos assistentes, que rapidamente começaram a distribuir velas naturais elaboradas com cera de abelha e essências florais, outro dos produtos artesanais do ateliê. Em minutos o espaço se transformou magicamente. A luz de centenas de velas criava um ambiente íntimo, quase místico, que realçava as cores vibrantes dos tecidos e projetava sombras dançantes sobre as paredes. Os músicos, adaptando-se à situação, trocaram os instrumentos elétricos por acústicos. Uma violinista começou a tocar, sua melodia evocando tradições ancestrais enquanto as modelos emergiam das sombras, suas silhuetas recortadas contra a luz vacilante das velas. O que poderia ter sido um desastre se transformou no momento mais comentado da temporada. A combinação de alta costura sustentável com aquela atmosfera improvisada e autêntica capturou perfeitamente a essência do projeto, a capacidade de honrar a tradição enquanto se adaptava criativamente ao futuro. Nos bastidores, Rafael encontrou Carolina rodeada de jornalistas entusiasmados. Tomou-a suavemente pelo braço, afastando-a momentaneamente do tumulto. "Você é extraordinária", murmurou, com uma admiração que ia muito além do profissional. Converteu uma sabotagem no momento mais memorável da história recente da moda. Ela sorriu, exausta, mas exultante. A adversidade sempre foi minha melhor professora.
Minha avó costumava dizer que quando o tecido se rasga, você tem duas opções: descartá-lo ou converter o rasgo em parte do design. Preciso te dizer algo importante, continuou ele, sua expressão tornando-se séria. Identificamos quem cortou a eletricidade. Não foi Cristina. Foi Rosa Oliveira, a filha de Patrícia. A revelação não surpreendeu totalmente Carolina. Os Oliveira não se renderiam facilmente, especialmente agora que o sucesso do desfile ameaçava consolidar definitivamente a nova direção do Grupo Mendes de Moda. O que faremos a respeito? Perguntou, consciente de que sua resposta definiria não apenas sua relação profissional, mas também pessoal com Rafael. Isso depende de você, respondeu ele. Podemos apresentar queixa e expô-los publicamente, ou podemos nos concentrar em construir algo tão extraordinário que nenhuma sabotagem possa derrubá-lo. Carolina observou o espaço onde as velas continuavam iluminando sua coleção, enquanto os assistentes interagiam com as peças, tocando os tecidos com reverência, maravilhados com as cores que pareciam mudar sob a luz flutuante. Creio que já demos nossa resposta, disse finalmente. A luz sempre prevalece sobre a escuridão, não combatendo-a, mas transformando-a em algo belo. Rafael entrelaçou seus dedos com os dela, um gesto íntimo que não passou despercebido aos fotógrafos próximos. Transformar a escuridão em beleza. Essa frase poderia aplicar-se a muitas coisas, não acha? E enquanto os flashes capturavam aquele momento de conexão, ambos compreenderam que a verdadeira tempestade não havia sido a sabotagem na passarela, mas a revolução que haviam iniciado juntos, na indústria, em suas vidas e cada vez mais evidentemente em seus corações. O escritório de Carolina, na sede central do Grupo Mendes de Moda, refletia perfeitamente a fusão de mundos que agora definia sua vida. Um tear tradicional junto a um computador de última geração, amostras de tingimentos naturais organizadas em estantes de design minimalista e fotografias familiares compartilhando espaço com capas de revistas internacionais onde aparecia sua coleção Raízes e Asas. Apenas um mês após o histórico desfile, as repercussões superavam qualquer expectativa. Pedidos de todo o mundo saturavam o sistema de produção, obrigando-os a expandir rapidamente o ateliê de Rezende Costa sem comprometer a qualidade artesanal nem os princípios sustentáveis. Marcas concorrentes tentavam desesperadamente replicar as cores vibrantes conseguidas com seus tingimentos naturais, sem sucesso. Até mesmo celebridades e figuras públicas comprometidas com o meio ambiente haviam adotado a marca como símbolo de moda ética. No entanto, com o sucesso chegavam novas pressões e decisões cada vez mais complexas. Temos ofertas de 3 grandes redes varejistas para distribuir uma linha mais acessível, explicou Pedro, agora, oficialmente, o diretor financeiro adjunto do projeto, enquanto revisavam os relatórios matutinos. Mas todas implicariam transferir parte da produção para a Ásia para reduzir custos. Carolina suspirou, sentindo o peso daquela decisão. Democratizar sua visão para torná-la acessível a mais pessoas significava inevitavelmente certos compromissos. Onde traçar a linha? O que acha, Rafael? Perguntou, valorizando como sempre a perspectiva de quem se havia convertido em seu mentor, sócio e algo mais que ainda não haviam definido formalmente. Surpreendentemente, ele diz que a decisão é completamente sua, respondeu Pedro com um sorriso. Creio que suas palavras exatas foram: Carolina tem uma bússola moral mais precisa que todos os consultores éticos que poderíamos contratar. Aquela confiança, longe de tranquilizá-la, intensificava seu sentido de responsabilidade. O que teria feito seu pai em seu lugar? Manter a exclusividade artesanal ou ampliar o alcance às custas de certos princípios? Sua reflexão foi interrompida pela chegada de Fernanda, que entrou apressadamente com uma expressão que oscilava entre emoção e preocupação. Você tem uma visita inesperada, anunciou, baixando a voz. Patrícia Oliveira está na recepção e exige vê-la. Só a você, não a Rafael. A surpresa deu lugar rapidamente à curiosidade. Depois do incidente da sabotagem, os Oliveira haviam mantido um perfil baixo, aparentemente repensando sua estratégia. Mande-a entrar,
decidiu Carolina, endireitando-se instintivamente. Pedro, você pode ficar? Minutos depois, Patrícia Oliveira entrava no escritório com o mesmo porte imperial que a caracterizava, embora Carolina percebesse sutis sinais de tensão em seu rosto perfeitamente maquiado. Senhorita Santos, cumprimentou com formalidade estudada. Devo admitir que sua ascensão meteórica resulta impressionante considerando onde estava há apenas 6 meses. A vida dá voltas inesperadas, respondeu Carolina, oferecendo-lhe assento com um gesto. A que devo sua visita, senhora Oliveira? Duvido que tenha vindo me felicitar. Patrícia esboçou um sorriso tenso enquanto tomava assento. Venho propor-lhe uma aliança. Não com o Grupo Mendes de Moda, mas diretamente com você. A proposta que se seguiu era tão audaciosa quanto inesperada. Oliveira Indústrias oferecia financiamento ilimitado para que Carolina estabelecesse sua própria marca independente, com controle criativo total e distribuição global garantida através de seus canais. E em troca? Perguntou Carolina, mantendo uma calma exterior que contrastava com sua agitação interna. Exclusividade na técnica de fixação de tingimentos, respondeu Patrícia diretamente. E sua desvinculação completa do Grupo Mendes de Moda. Pedro, que havia permanecido silencioso, interveio com frieza profissional. Isso constituiria uma violação direta dos acordos firmados com Mendes. Os acordos podem ser renegociados, replicou Patrícia com um gesto desdenhoso. Especialmente quando há informação sensível em jogo. De uma elegante pasta, extraiu uma pasta que colocou sobre a escrivaninha. Investigação privada sobre a morte de Ricardo e Maria Santos. Provas concretas sobre o envolvimento de Miguel Mendes no acidente que deixou órfãos 4 crianças. O impacto daquelas palavras foi como um golpe físico. Carolina sentiu que o ar abandonava seus pulmões enquanto sua mente processava a acusação. Isso é impossível, murmurou. Embora uma voz interior lhe lembrasse as estranhas circunstâncias do acidente, os documentos incompletos, a investigação interrompida abruptamente. Os Mendes têm segredos muito mais obscuros do que imagina, querida, continuou Patrícia, sua voz um sussurro venenoso. Você realmente acredita que Rafael desconhecia a verdade sobre seu pai? Por que acha que ele se aproximou de você com tanto interesse? Amor à primeira vista? Ou culpa herdada? Pedro se levantou bruscamente. Isso é difamação, não tem provas. Pelo contrário, respondeu Patrícia, abrindo a pasta para revelar fotografias, relatórios, declarações juramentadas. Tenho tudo o necessário para destruir o nome Mendes nos tribunais e na opinião pública. A menos, é claro, que a senhorita Santos prefira um acordo mais amigável. A chantagem era evidente, mas as provas pareciam demasiado substanciais para serem fabricadas completamente. Carolina sentiu que o chão se movia sob seus pés. Se aquilo fosse verdade, tudo o que havia construído com Rafael se baseava em uma mentira monumental. Preciso de tempo para considerar isso, disse finalmente, lutando para manter a compostura. Naturalmente, concedeu Patrícia, levantando-se com elegância felina. Tem até o final da semana. Um prazo generoso, considerando que os Mendes não ofereceram nenhum a seu pai. Quando a porta se fechou atrás dela, Carolina desabou em sua cadeira, a mente saturada de dúvidas e perguntas. Pedro se aproximou preocupado. Carol, você não pode acreditar em nada do que essa mulher diz. É obviamente uma tática desesperada para... E se for verdade? Interrompeu-o, sua voz quebrada. E se eu estive trabalhando lado a lado com o filho do homem responsável pela morte de nossos pais? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma nuvem tóxica. Durante os dias seguintes, Carolina se mergulhou em uma investigação frenética, revisando cada documento da pasta de Oliveira, contrastando datas, buscando inconsistências. Simultaneamente, evitava Rafael, pretextando reuniões e viagens para não enfrentar uma conversa que poderia destruir tudo o que haviam construído. Foi Teresa, a antiga trabalhadora do ateliê de seu pai, quem finalmente lançou luz sobre o mistério quando Carolina viajou a Resende Costa em busca de respostas. Seu pai e Miguel Mendes tiveram uma forte discussão dias antes do acidente, confirmou a idosa enquanto percorriam o ateliê agora renovado. Mas não foi pelo que você pensa.
Miguel queria proteger a fórmula patenteando-a sob ambos os nomes, para evitar que fosse roubada. Ricardo se recusava, temendo que a patente eventualmente facilitasse sua exploração comercial descontrolada. Então, ele não estava tentando roubá-la? Perguntou Carolina confusa. Pelo contrário, menina. Miguel admirava profundamente seu pai e respeitava seus princípios, ainda que nem sempre os compartilhasse. No dia do acidente, iam juntos se reunir com um advogado especializado em proteção de conhecimentos tradicionais. Buscavam uma solução intermediária. Miguel Mendes estava no carro. A revelação impactou Carolina como um raio. Teresa assentiu tristemente. Foi o único sobrevivente, embora tenha ficado tão gravemente ferido que passou meses se recuperando. A culpa o consumiu até sua morte. Não por causar o acidente, mas por sobreviver a ele. Naquela noite, na casa familiar junto ao ateliê, Carolina encontrou entre os velhos documentos de seu pai algo que havia passado despercebido, uma carta manuscrita de Miguel Mendes, escrita do hospital, prometendo cuidar dos filhos de Ricardo de forma anônima até que fossem adultos. As peças se encaixavam. As misteriosas bolsas que haviam recebido, o apartamento subsidiado em um bairro digno, quando poderiam ter terminado em um orfanato, até mesmo o posto de Carolina no Coroa Dourada, um restaurante cujo dono, descobriu agora, tinha conexões com a família Mendes. Não havia sido coincidência que Rafael a encontrasse. Havia estado velando por ela e seus irmãos nas sombras, cumprindo a promessa que seu pai havia feito ao melhor amigo que não pôde salvar. Com o coração dividido entre a gratidão e a indignação, por não ter lhe contado a verdade desde o princípio, Carolina tomou o ônibus noturno de volta à cidade, determinada a confrontar Rafael com suas descobertas e, sobretudo, com a manipulação de Oliveira. No entanto, ao chegar a seu apartamento na madrugada, encontrou Gabriela esperando-a com expressão alarmada. Carol, estou há horas tentando te contatar. Rafael sofreu um colapso cardíaco. Está na UTI. O peso de todas as decisões pendentes pareceu multiplicar-se exponencialmente enquanto se dirigia ao hospital, rezando para não ter descoberto a verdade tarde demais. A unidade de terapia intensiva do hospital universitário era um mundo à parte, com seu próprio ritmo e linguagem. O constante bip dos monitores, o murmúrio de conversas médicas em voz baixa e o cheiro antisséptico criavam uma atmosfera onde o tempo parecia suspenso entre a vida e a morte. Carolina avançou pelo corredor com o coração martelando contra seu peito, cada passo mais pesado que o anterior. André a esperava fora do quarto de Rafael, sua habitual compostura profissional substituída por uma evidente preocupação. Os médicos dizem que ele está estável, mas foi grave, explicou em voz baixa. A miocardiopatia se complicou com uma arritmia severa. Se ele não estivesse no escritório quando ocorreu, não precisou terminar a frase. Carolina assentiu, compreendendo as implicações. Posso vê-lo? Ele está sedado, mas sim, apenas alguns minutos. Ao entrar no quarto, a imagem de Rafael conectado a múltiplas máquinas, com a pele pálida e olheiras profundas, provocou em Carolina uma onda de emoções contraditórias. Este homem, que havia entrado em sua vida como um cliente misterioso, depois como mentor e sócio, e finalmente como algo muito mais profundo, guardava segredos que poderiam redefinir tudo o que acreditava saber sobre sua própria história. Eu te disse que meu coração era grande demais, murmurou Rafael, abrindo os olhos lentamente. Sua voz, embora fraca, mantinha aquele tom entre irônico e terno que só usava com ela. Você não deveria estar falando, respondeu Carolina, aproximando-se da cama. Apesar de suas dúvidas, das perguntas que a atormentavam, sua mão buscou instintivamente a dele. Há coisas que preciso te dizer, insistiu ele, apertando debilmente seus dedos. Coisas que deveria ter contado a tempo. Eu sei tudo, Rafael, interrompeu ela, decidindo enfrentar diretamente a situação. Sobre meu pai e o seu. Sobre o acidente. Sobre como sua família nos tem cuidado em segredo todos estes anos. A surpresa e depois o alívio cruzaram o rosto de Rafael. Como Patrícia Oliveira veio me ver. Tentou me convencer de que seu pai havia causado o acidente deliberadamente, mas investiguei por conta própria.
Encontrei a carta de seu pai aos meus. Falei com Teresa em Resende Costa. Fez uma pausa, lutando contra o nó em sua garganta. O que não entendo é por que você não me contou desde o princípio. Rafael fechou os olhos por um momento, como reunindo forças. No início, era só curiosidade. Queria conhecer a filha de Ricardo Santos, ver se havia herdado seu talento. Depois, quando te vi no restaurante defendendo-se com tanta dignidade, foi como se o propósito mudasse completamente. Já não era sobre saldar uma dívida familiar, mas sobre você, sobre quem você é. E depois? Quando decidiu me contratar, associar-se a mim, também foi só por mim? Cada decisão que tomei foi empresarialmente sólida, respondeu com uma sombra de sua habitual confiança. Seu talento é inegável, seus designs revolucionários, sua visão exatamente o que a empresa precisava. Que além disso você fosse a filha de Ricardo, o tornava poético, mas não foi a razão. Uma suave batida na porta interrompeu a conversa. Uma enfermeira entrou para verificar os monitores, indicando com um gesto que o tempo de visita concluía. Temos que terminar esta conversa, sussurrou Carolina, inclinando-se para que só ele pudesse ouvi-la. Há muito mais em jogo do que imagina. A Oliveira te fez uma oferta? Adivinhou ele, sempre perspicaz mesmo em seu estado debilitado. Ela assentiu. Tenho até o fim da semana para decidir. Não tome nenhuma decisão baseada em lealdade a mim ou minha família, respondeu com surpreendente firmeza. Faça o que for melhor para você e seus irmãos. É o que Ricardo teria desejado. A enfermeira pigarreou discretamente, sinalizando que deveria partir. Carolina inclinou-se impulsivamente e beijou a testa de Rafael, um gesto que continha tanto perguntas quanto promessas. Descanse. Voltarei amanhã. No corredor, André a esperava com expressão grave. Há algo mais que você deve saber, disse, guiando-a até uma sala privada onde Pedro já esperava. Enquanto estava em Resende Costa, a Oliveira fez sua jogada. Apresentaram uma denúncia contra o Grupo Mendes de Moda, por apropriação indevida de propriedade intelectual, alegando que as técnicas de tingimento natural que estamos utilizando foram roubadas de seus arquivos corporativos. Isso é absurdo, exclamou Carolina. São as técnicas do meu pai. Sabemos, interveio Pedro, mas eles fabricaram documentação que aparentemente demonstra que Ricardo Santos vendeu suas fórmulas a Oliveira Têxteis antes de sua morte. Sem Rafael à frente para contrapor estas acusações, e com vários membros do conselho já nervosos com a situação, estamos em posição vulnerável. A realidade da situação golpeou Carolina com toda a sua força. Não se tratava mais apenas de uma decisão pessoal ou profissional, mas de defender o legado de seu pai contra uma apropriação descarada. Que opções temos? Perguntou, a mente já trabalhando em possíveis estratégias. Legalmente podemos contra-atacar, explicou André. Mas os litígios levariam anos, durante os quais a produção poderia ficar paralisada. Ou o quê? Ou você poderia aceitar a oferta da Oliveira, completou Pedro, visivelmente desconfortável com a sugestão. Converter-nos em infiltrados, ganhar tempo enquanto compilamos provas contra eles a partir de dentro. A ideia era tentadora, mas perigosa. Seria arriscar tudo o que construímos. Tudo está em risco de qualquer forma, assinalou André pragmaticamente. A questão é, em que campo de batalha você prefere lutar? Durante os dias seguintes, enquanto Rafael se recuperava lentamente, Carolina dividiu seu tempo entre o hospital, reuniões de emergência com a equipe jurídica e longas horas no ateliê familiar de Resende Costa, buscando entre os documentos de seu pai alguma prova definitiva que pudesse refutar as falsas alegações da Oliveira. Foi na véspera do prazo dado por Patrícia quando encontrou algo crucial, um diário pessoal de Ricardo, onde documentava meticulosamente cada experimento, cada variação de suas fórmulas. As datas e descrições demonstravam inequivocamente o desenvolvimento progressivo da técnica, algo impossível de falsificar. Mais importante ainda, encontrou referências a uma testemunha silenciosa, algum tipo de prova irrefutável que Ricardo havia escondido, onde só um verdadeiro artesão saberia procurar.
Guiada por uma intuição que não podia explicar, Carolina examinou o antigo tear que havia pertencido à sua avó, agora considerado uma peça decorativa no ateliê renovado. Desmontando cuidadosamente algumas peças, descobriu um compartimento oculto na estrutura de madeira. Dentro, protegido por camadas de tecido encerado, encontrou um caderno selado junto com amostras de tecidos datados e assinados, documentando cada etapa do desenvolvimento da técnica de fixação. A testemunha silenciosa murmurou para si mesma, compreendendo a engenhosidade de seu pai. Não apenas havia documentado seu trabalho, mas havia criado um registro físico impossível de falsificar, com provas materiais que qualquer análise científica poderia verificar. Com aquela evidência crucial em seu poder, Carolina tomou uma decisão. Não aceitaria a oferta da Oliveira, mas tampouco seguiria o caminho legal convencional. Tinha uma ideia mais audaciosa, uma que requereria tanto coragem quanto astúcia. Na manhã do prazo final, entrou no quarto de hospital de Rafael, que agora estava suficientemente recuperado para sentar-se e manter conversas mais longas. Tomei minha decisão, anunciou colocando o diário e as amostras sobre a cama. Mas preciso saber se você está comigo, completamente comigo, sem mais segredos entre nós. Rafael examinou o material com crescente assombro, compreendendo seu valor. Então, levantou o olhar para ela com uma intensidade que transcendia qualquer relação profissional. Estou com você, respondeu simplesmente. Em qualquer batalha contra qualquer inimigo, com toda a verdade entre nós. Não apenas pelo que você representa para a empresa, ou pela promessa de meu pai ao seu, mas porque fez uma pausa, como buscando as palavras exatas. Porque em você encontrei não apenas uma sócia brilhante, mas a pessoa que me faz querer ser melhor do que sou. A declaração tão honesta quanto vulnerável, vinda de um homem habitualmente reservado com suas emoções, comoveu Carolina profundamente. Naquele momento, todas as dúvidas e receios se dissiparam, substituídos por uma certeza cristalina. Juntos, eram mais fortes que qualquer adversidade. Então, prepare-se, sorriu, inclinando-se para selar seu pacto com um beijo que prometia tanto uma aliança profissional quanto algo muito mais pessoal. Porque vamos dar a Patrícia Oliveira exatamente o que ela pede, mas não como ela espera. Enquanto saía do hospital para encontrar-se com Patrícia, Carolina sentia seu coração mais leve apesar da gravidade da situação, como os tingimentos naturais que seu pai havia aperfeiçoado. Os momentos mais escuros às vezes revelavam as cores mais vibrantes e inesperadas. O restaurante escolhido por Patrícia Oliveira para seu encontro final com Carolina era um símbolo perfeito de sua personalidade. Ostentoso, exclusivo e desenhado para intimidar. Situado no último andar de um arranha-céu, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, o estabelecimento frequentado pela elite empresarial cobrava pela experiência tanto quanto pela comida. Carolina, vestida com uma criação própria que combinava linhas contemporâneas com técnicas artesanais, foi escoltada até a mesa privada, onde Patrícia esperava com 2 advogados e sua filha Rosa, a mesma que havia sabotado a eletricidade durante o desfile. Senhorita Santos, cumprimentou Patrícia com um sorriso calculista. Pontual, admirável. Devo interpretar sua presença como uma resposta positiva à minha proposta? Estou aqui para negociar termos, respondeu Carolina, mantendo um tom profissional enquanto tomava assento. Sua oferta é interessante, mas incompleta. A resposta pareceu surpreender Patrícia, que havia esperado ou uma aceitação submissa ou uma rejeição indignada. Incompleta? Ofereço financiamento ilimitado, distribuição global, controle criativo total e exclusividade sobre a técnica do meu pai, completou Carolina. Aí está o problema. Não posso entregar o que não possuo completamente. Patrícia semicerrou os olhos com suspeita. Explique-se. A técnica de fixação natural não está completa nos documentos que tenho, explicou Carolina, adotando uma expressão de preocupação perfeitamente calibrada. Meu pai desenvolveu a fórmula final com Miguel Mendes. Cada um guardou metade do processo, como garantia mútua. O que eu herdei é extraordinário, mas incompleto.
era uma mentira audaciosa, mas sustentada em suficiente verdade para resultar crível. Os advogados trocaram olhares preocupados, enquanto Patrícia processava esta informação inesperada. Se isso fosse verdade, como o grupo Mendes de Moda conseguiu produzir tecidos com cores tão vibrantes para sua coleção? Questionou Rosa, intervindo pela primeira vez. Rafael tem a outra metade da fórmula, herdada de seu pai, respondeu Carolina com naturalidade estudada. Nossa associação não foi coincidência, mas necessidade mútua. O problema é que, com sua delicada saúde atual, só ele pode acessar essa informação. Seus advogados bloquearam efetivamente qualquer uso da fórmula até sua recuperação. A frustração cruzou o rosto de Patrícia brevemente, antes de recuperar sua máscara de controle. Supondo que eu acredite em você, o que propõe exatamente? Uma aliança triangular, respondeu Carolina, tirando documentos de sua pasta. Oliveira Indústrias adquire uma participação minoritária em nossa linha sustentável, aportando sua capacidade de distribuição global. Em troca, obtém acesso limitado à técnica completa para uma coleção cápsula anual. O Grupo Mendes de Moda mantém os direitos principais, mas todos nos beneficiamos. A proposta era inteligentemente desenhada para resultar tentadora sem revelar seu verdadeiro propósito. Enquanto Patrícia e seus advogados revisavam os documentos, Carolina mantinha uma calma exterior que ocultava sua agitação interna. Tudo dependia de que Patrícia mordesse a isca. Interessante, concedeu finalmente Patrícia, mas insuficiente. Não me contento com migalhas quando posso ter o bolo inteiro. O bolo inteiro não existe, senhora Oliveira, respondeu Carolina com firmeza renovada. Ao menos não sem minha colaboração e a de Rafael. Sua denúncia por apropriação intelectual está baseada em documentos falsificados, como ambas sabemos. No melhor dos casos, provocará anos de litígios que paralisarão toda a produção. No pior, enfrentará acusações por falsificação documental. Isso soa como uma ameaça, interveio um dos advogados com um tom severo. É uma realidade de negócios, corrigiu Carolina. Como também é isto, tenho provas irrefutáveis de que meu pai nunca vendeu sua fórmula a Oliveira Têxteis. Amostras físicas datadas e assinadas, com materiais que qualquer análise científica pode verificar cronologicamente. A menção de provas materiais provocou uma reação visível em Patrícia, um microgesto de alarme que confirmou a Carolina que havia tocado um ponto vulnerável. Contudo, continuou suavizando deliberadamente seu tom, não vejo por que converter isto em uma guerra destrutiva quando podemos forjar uma aliança benéfica. A sustentabilidade é o futuro da moda, e juntos poderíamos liderar essa transformação, em vez de nos desgastarmos em batalhas legais. Durante as 2 horas seguintes, a negociação avançou entre propostas e contrapropostas, com Carolina cedendo estrategicamente em pontos secundários enquanto protegia o essencial. Finalmente, chegaram a um acordo preliminar. Oliveira Indústrias retiraria sua denúncia e adquiriria uma participação de 15% na linha sustentável, com direitos limitados para utilizar versões simplificadas da técnica em coleções específicas. Necessitarei da assinatura de Rafael para formalizar isto, comentou Patrícia enquanto seus advogados preparavam os documentos preliminares. Suponho que teremos que esperar sua recuperação. Ou poderíamos visitá-lo agora mesmo, sugeriu Carolina, consultando seu relógio. Ele está suficientemente lúcido para manter reuniões breves. Poderíamos fechar isto hoje mesmo. A surpresa no rosto de Patrícia foi rapidamente substituída por um cálculo frio. A oportunidade de enfrentar Rafael em seu momento de vulnerabilidade resultava demasiado tentadora para resistir. De acordo, concedeu. Vamos ver nosso querido Rafael. O plano estava em marcha. No hospital, Rafael esperava com André e a equipe jurídica do Grupo Mendes de Moda. Apesar de sua aparência ainda debilitada, sua mente estava perfeitamente afiada enquanto repasavam os últimos detalhes de sua estratégia. Está funcionando exatamente como você previu, comentou André, observando a transmissão ao vivo a partir de uma mini-câmera oculta no broche que Carolina usava. A Oliveira aceitou o acordo preliminar e está vindo para cá.
Preparem tudo para a fase final, indicou Rafael, ajustando sua posição para parecer mais vulnerável do que realmente estava. E assegurem-se de que nossos convidados especiais estejam prontos para entrar no momento exato. Quando Carolina chegou com Patrícia e sua comitiva, o quarto havia sido preparado meticulosamente. Monitores cardíacos mostrando leituras preocupantes, convenientemente manipuladas, iluminação tênue para acentuar a palidez de Rafael e documentos legais dispersos estrategicamente. Patrícia, cumprimentou Rafael com voz deliberadamente fraca. Que inesperada surpresa. Não tão inesperada, querido, respondeu ela, aproximando-se com falsa preocupação. Quando soube de sua condição, quis pessoalmente oferecer uma solução que aliviasse suas preocupações comerciais durante sua recuperação. A hipocrisia era tão evidente que resultava quase cômica, mas todos mantiveram seus papéis na elaborada representação. Durante a meia hora seguinte, revisaram os termos do acordo, com Rafael colocando objeções calculadas que Patrícia ia superando com concessões aparentemente generosas. Carolina observava a interação com admiração. Rafael interpretava à perfeição o papel do CEO debilitado, mas ainda orgulhoso, cedendo gradualmente ante a inevitabilidade do acordo. Uma última questão antes de assinar, disse finalmente Rafael. Preciso de garantias explícitas de que retirarão completamente a denúncia por apropriação intelectual. Naturalmente, concedeu Patrícia com um sorriso triunfal. De fato, podemos ir além. Estou disposta a assinar um documento adicional reconhecendo que as acusações foram precipitadas. Reconheceria por escrito que os documentos apresentados em sua denúncia eram falsificados? Pressionou Carolina, dando o sinal para a fase final do plano. Patrícia riu com desdém. Não exageremos, querida. Digamos simplesmente que houve um mal-entendido sobre a procedência de certas técnicas. Um mal-entendido como o que levou a tentar roubar as fórmulas de Ricardo Santos há 20 anos, interveio Rafael, sua voz repentinamente firme e clara. Ou como o que resultou em ordens diretas para sabotar nosso desfile, cortando a eletricidade. A porta do quarto se abriu silenciosamente, mas ninguém o notou, concentrados na súbita mudança de atmosfera. Eu não sei do que está falando, respondeu Patrícia, embora sua confiança começasse a rachar visivelmente. Falo disto, disse Carolina, ativando seu tablet para mostrar gravações de Rosa Oliveira, dando instruções ao pessoal de manutenção na noite do desfile, junto com transferências bancárias em seu nome. E disto, acrescentou Rafael, revelando documentos internos da Oliveira Indústrias, onde se detalhavam planos para se apropriar das técnicas de Ricardo Santos a qualquer custo. De onde vocês tiraram isso? A compostura de Patrícia finalmente desmoronou. Esses são documentos privados. É ilegal. Na verdade, interveio uma voz da porta. São evidências em uma investigação federal, por fraude corporativa, falsificação documental e obstrução à justiça. 3 agentes federais avançaram para o quarto, mostrando suas identificações. Junto a eles, um homem idoso com um terno impecável se apresentou como procurador especial anticorrupção. Patrícia Oliveira, continuou o procurador, temos ordens de requisitar todos os dispositivos eletrônicos e documentos em sua posse como parte de uma investigação em curso. Sugiro que coopere plenamente. O rosto de Patrícia passou do choque à fúria e finalmente a uma fria resignação, enquanto os agentes procediam metodicamente. Seus advogados, visivelmente desconfortáveis, solicitaram falar em privado com ela, claramente se distanciando de qualquer atividade ilegal. Isto não acabou, murmurou Patrícia a Carolina enquanto era escoltada para fora do quarto. Ninguém me desafia e fica impune. Não é um desafio, senhora Oliveira, respondeu Carolina com calma. É justiça. Para meu pai, para todos os artesãos cujo trabalho tentou se apropriar, e para uma indústria que merece um futuro mais ético que o que você representa. Quando a porta se fechou atrás da comitiva legal e policial, Carolina desabou na cadeira junto à cama de Rafael, a tensão acumulada finalmente liberada. Funcionou, murmurou, entre incrédula e aliviada. Realmente funcionou. Rafael tomou sua mão,
entrelaçando seus dedos com os dela. Funcionou porque você o fez funcionar. Seu pai estaria imensamente orgulhoso. Olharam-se em silêncio, conscientes de que o que haviam alcançado transcendia uma vitória empresarial. Haviam honrado um legado, defendido princípios que pareciam perdidos no mundo corporativo e, no processo, tecido entre eles uma conexão que nenhuma teia de aranha corporativa poderia romper. O que vem agora? Perguntou Carolina, sabendo que a queda da oliveira abria tanto possibilidades quanto novos desafios. Agora, respondeu Rafael com um sorriso que iluminava seu rosto ainda pálido. Construímos o futuro que nossos pais imaginaram, juntos. E naquela simples palavra, juntos, Carolina encontrou a resposta a perguntas que nem sequer havia ousado formular completamente. 6 meses após a queda de Patrícia Oliveira, o antigo mercado têxtil de Resende Costa fervilhava de atividade. O que uma vez foi uma cidade sonolenta, agora se havia transformado em um vibrante centro de inovação artesanal, onde tradição e tecnologia coexistiam em harmoniosa simbiose. O ateliê de Ricardo Santos, ampliado mas fiel à sua essência original, funcionava agora como centro de formação para jovens artesãos de todo o país. Nos espaços adjacentes, laboratórios equipados com tecnologia de ponta aperfeiçoavam métodos para aplicar as técnicas tradicionais em escala sustentável. Carolina percorria os ateliês, cumprimentando pelo nome cada artesão, detendo-se ocasionalmente para examinar um tingimento particularmente logrado ou sugerir ajustes a um tear experimental. Sua presença era tão natural entre os trabalhadores mais humildes quanto nas reuniões diretivas do arranha-céu corporativo. A revista Vogue quer fazer uma reportagem exclusiva sobre o renascimento de Resende Costa, comentou Fernanda, agora diretora de comunicação do projeto, enquanto caminhavam para o escritório central. E 3 universidades solicitaram colaborações para programas de design sustentável. Carolina assentiu, satisfeita mas não surpresa. O que haviam construído transcendia o âmbito da moda para converter-se em um modelo de negócio ético que outros setores começavam a emular. Rafael confirmou sua chegada, perguntou consultando seu relógio. A apresentação da nova coleção era em poucas horas, e embora tivessem estado em constante comunicação durante a preparação, fisicamente não se haviam visto em 2 semanas devido às suas agendas apertadas. Seu helicóptero pousará em 20 minutos, confirmou Fernanda com um sorriso cúmplice. Ele mencionou que traz uma surpresa importante. Carolina tentou não especular sobre a natureza dessa surpresa. Sua relação com Rafael havia evoluído de maneira tão orgânica quanto seu projeto conjunto. Profunda, sólida, baseada em respeito mútuo e admiração que havia florescido naturalmente em algo mais pessoal. Embora nunca tivessem posto etiquetas formais ao que compartilhavam, todos ao seu redor percebiam a especial conexão entre eles. Enquanto supervisionava os últimos detalhes para a apresentação, Carolina não podia evitar refletir sobre o extraordinário ano que havia vivido. De garçonete com um vestido remendado à diretora criativa de uma revolucionária linha de moda sustentável. De lutar pela sobrevivência diária a liderar um movimento que estava mudando toda uma indústria. O som distintivo de um helicóptero interrompeu seus pensamentos. Da janela de seu escritório, observou o elegante aparelho descer na área designada. Rafael emergiu com sua habitual elegância discreta, mas não vinha só. Junto a ele, uma mulher de meia idade cujo rosto resultava vagamente familiar a Carolina, desceu com expressão entre nervosa e emocionada. Intrigada, Carolina desceu para recebê-los. Rafael a saudou com um abraço caloroso que comunicava tudo o que não podiam expressar em público. Tenho alguém que esperou muito tempo para conhecê-la, disse voltando-se para sua acompanhante. Carolina, apresento-lhe Maria Santos. O nome não significou nada para ela inicialmente, até que a mulher falou com voz trêmula. Você cresceu tanto, minha menina. A última vez que te vi mal, chegava à minha cintura. Foi então que a realidade golpeou Carolina com força avassaladora. Mãe, sussurrou, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Maria assentiu, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas.
Sei que não tenho direito de me chamar assim depois de tanto tempo, mas... Não pôde terminar a frase. Carolina havia ficado paralisada, um turbilhão de emoções contraditórias lutando em seu interior. Sua mãe, que acreditava morta junto a seu pai, naquele fatídico acidente, estava viva de pé diante dela. Será melhor que falemos em privado, sugeriu Rafael suavemente, guiando-as até o escritório de Carolina. Durante as 2 horas seguintes, Maria explicou sua história. Não havia estado no carro no dia do acidente. Após uma forte discussão com Ricardo sobre o futuro da empresa familiar, havia partido para o Rio de Janeiro para ficar com sua irmã. Ao inteirar-se da tragédia, devastada pela culpa e temendo que as ameaças que haviam recebido estivessem relacionadas com o acidente, tomou a terrível decisão de desaparecer completamente para proteger seus filhos. Os Oliveira haviam ameaçado explicitamente toda a família se Ricardo não cedesse suas fórmulas, explicou com voz quebrada. Pensei que se acreditassem que eu também havia morrido, deixariam em paz as crianças. Miguel Mendes prometeu cuidar de vocês anonimamente e eu os vigiava de longe, enviando dinheiro quando podia, seguindo seus progressos. Durante 20 anos. A incredulidade e a dor na voz de Carolina eram palpáveis. Você nos deixou crescer acreditando que estávamos completamente sozinhos. Foi o pior erro de minha vida, admitiu Maria, a culpa evidente em cada linha de seu rosto envelhecido prematuramente. Cada dia pensava em voltar, mas o medo e depois a vergonha me paralisavam. Quando o tempo passou, me convenci de que estariam melhor sem mim, que reaparecendo só reabriria feridas. O que mudou agora? Perguntou Carolina, lutando para manter a compostura. Rafael me encontrou, respondeu Maria, olhando com gratidão o homem que se havia mantido discretamente em segundo plano. Depois da queda da Oliveira, contratou investigadores para reconstruir completamente a história. Quando me localizaram na Argentina, onde vivi estes anos, convenceu-me de que era hora de enfrentar meus erros e buscar, se não perdão, ao menos a verdade. Carolina olhou para Rafael, compreendendo a magnitude daquele presente impossível. Não apenas havia ajudado a restaurar o legado profissional de seu pai, mas agora lhe devolvia uma parte de sua família que acreditava perdida para sempre. Meus irmãos, começou pensando na reação de Pedro, Gabriela e Mateus. Estão a caminho, confirmou Rafael. Chegarão para a apresentação. A mistura de emoções era avassaladora. Choque, dor pelos anos perdidos, raiva pelo abandono, mas também um estranho alívio ao completar finalmente uma parte do quebra-cabeça de sua história familiar. Não sabia se algum dia poderia perdoar completamente sua mãe, mas ao menos agora tinha a oportunidade de tentar entender. Preciso de tempo, disse finalmente, levantando-se. E agora mesmo tenho uma apresentação para dirigir. Maria assentiu com resignada dignidade. Compreendo. Esperei 20 anos. Posso esperar o tempo que precisar. Enquanto Maria era acompanhada a seu alojamento, Carolina ficou a sós com Rafael. Por que hoje? Perguntou, sua voz uma mistura de gratidão e reprovação. Por que antes de um momento tão importante? Rafael tomou suas mãos entre as suas, sua expressão completamente aberta e vulnerável. Porque queria que enfrentasse este momento de triunfo com sua história completa, sem peças faltantes. Porque merece a oportunidade de decidir o que fazer com esta verdade, por dolorosa que seja. Contemplando-o, Carolina compreendeu algo fundamental. Este homem havia dedicado sua vida a reparar os erros do passado, a unir fios rompidos, a completar padrões inacabados. Não apenas nos negócios, mas no mais profundo e pessoal. Obrigada, disse simplesmente, apoiando sua testa contra a dele em um gesto de íntima conexão. Por tudo. Horas depois, a apresentação da coleção Herança Viva se desenvolvia com impecável precisão diante de compradores internacionais, imprensa especializada e figuras influentes do setor. Mas para Carolina, os espectadores mais importantes eram 5 pessoas em particular. Seus irmãos, visivelmente comovidos mas presentes, sua mãe, discreta em um canto, observando com orgulho mesclado com remorso, e Rafael, cujo olhar de admiração incondicional lhe dava forças quando sentia que poderia desmoronar.
Ao concluir seu discurso sobre o futuro sustentável da moda, acrescentou algumas palavras não planejadas. Esta coleção celebra a continuidade entre passado, presente e futuro. Nos recorda que os fios de nossas vidas, por mais emaranhados que pareçam às vezes, formam finalmente um tecido com sentido e propósito. Que as rupturas podem ser reparadas, que os padrões interrompidos podem ser completados, e que a verdadeira beleza emerge não da perfeição, mas da autenticidade com que enfrentamos cada desafio. Suas palavras, nascidas de sua experiência pessoal, mais que de qualquer estratégia de marketing, ressoaram profundamente entre os assistentes. O que estavam presenciando transcendia uma simples apresentação de moda para converter-se na declaração de princípios de uma nova era. Quando os aplausos finalmente cessaram e os convidados começaram a circular entre as estações, onde artesãos demonstravam as técnicas tradicionais, Rafael se aproximou discretamente de Carolina. Há algo mais que quero mostrar-lhe antes que termine este dia extraordinário, disse, guiando-a até uma sala privada adjacente. Ali, sobre um manequim iluminado com luz suave, repousava um vestido que lhe cortou a respiração. Era uma versão elevada, aperfeiçoada e reverente daquele vestido remendado que havia desencadeado toda a sua história. Cada remendo original havia sido preservado, mas realçado, convertido em elemento de design intencional. As técnicas de tingimento de seu pai haviam transformado o simples tecido em uma tela de cores impossíveis, enquanto delicados bordados baseados nos desenhos de sua avó unificavam a composição. É sua história, explicou Rafael, observando sua reação. Cada remendo, cada cicatriz, cada momento de luta transformado em força e beleza. Como você. A emoção finalmente superou Carolina, que deixou que as lágrimas fluíssem livremente enquanto tocava reverentemente o tecido. É perfeito, sussurrou. Assim como o momento para isto, respondeu ele, ajoelhando-se inesperadamente diante dela e extraindo uma pequena caixa de seu bolso. Dentro, não havia um anel convencional, mas um delicado tecido circular com fios de prata e ouro entrelaçados, formando um padrão único. Carolina Santos, você me faria a honra de entrelaçar sua vida com a minha, de tecer juntos um futuro onde o passado não seja um fardo, mas um alicerce. A proposta, tão perfeitamente alinhada com sua história compartilhada, provocou um sorriso luminoso através das lágrimas. Sim, respondeu simplesmente, compreendendo que alguns tecidos, como alguns destinos, estão tecidos para se unir muito antes que seus portadores o saibam. O antigo ateliê têxtil de Ricardo Santos, agora convertido no coração criativo do Instituto Santos Mendes para a Inovação Têxtil Sustentável, resplandecia sob o sol primaveril. As antigas paredes de pedra, testemunhas silenciosas de tantas histórias, haviam sido restauradas com respeito, enquanto grandes janelas modernas permitiam que a luz natural inundasse os espaços de trabalho. Era o primeiro aniversário do desfile que havia mudado o rumo da indústria, e Carolina havia insistido em celebrá-lo não nos salões corporativos de São Paulo, mas na origem de tudo, Resende Costa, a cidade que havia passado de ser uma lembrança dolorosa a um símbolo de renascimento. Percorria os ateliês onde jovens artesãos de todo o mundo aprendiam técnicas ancestrais junto a inovações contemporâneas. Cada canto do complexo refletia a filosofia que agora definia tanto sua vida pessoal como profissional. Honrar as raízes enquanto se estendiam as asas para o futuro. A ministra da Cultura acaba de confirmar sua presença, informou Fernanda, coordenando os últimos detalhes do evento. E a BBC quer fazer um documentário sobre como o projeto revitalizou a economia local. Carolina assentiu, satisfeita, mas não surpresa. O que havia começado como uma visão pessoal havia se convertido em um movimento global. Dezenas de comunidades artesanais ao redor do mundo estavam adotando seu modelo de produção, que demonstrava que sustentabilidade, tradição e rentabilidade não eram mutuamente excludentes. Como vai a expansão do programa educativo? Perguntou,
detendo-se para admirar o trabalho de uma jovem aprendiz que experimentava com tingimentos derivados de algas marinhas. Temos solicitações de 5 países para implementar currículos similares, respondeu Fernanda com entusiasmo. A universidade está considerando criar uma graduação completa em design têxtil sustentável com estágios obrigatórios aqui. Enquanto continuavam seu percurso, Carolina não podia evitar refletir sobre o extraordinário caminho percorrido. 1 ano atrás, quando enfrentava a humilhação pública naquele restaurante de luxo, jamais haveria imaginado que aquela dolorosa experiência seria o catalisador de uma transformação tão profunda. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Reunião concluída. A Oliveira assinou o acordo final, voltando para casa. Te amo. Um sorriso cálido iluminou seu rosto. Casa. Um conceito que havia adquirido novas dimensões durante esse ano. Já não era apenas o apartamento que compartilhavam na cidade, nem a casa familiar junto ao ateliê em Resende Costa. Era o espaço emocional que haviam construído juntos, um refúgio onde ambos podiam ser completamente autênticos. Após meses de negociações, Rosa Oliveira, que havia assumido o controle da empresa familiar após a condenação de sua mãe por fraude corporativa, havia aceitado finalmente um acordo de colaboração legítimo. As técnicas tradicionais de tingimento natural seriam compartilhadas sob estritos protocolos éticos, garantindo que os artesãos originais recebessem reconhecimento e compensação justa. Era uma vitória doce, mas Carolina havia aprendido que a verdadeira transformação não vinha de derrotar adversários, mas de convertê-los em aliados inesperados. Ao entardecer, enquanto os convidados começavam a chegar para a celebração, Carolina se retirou momentaneamente à pequena capela da cidade. Sobre o altar havia colocado fotografias de seu pai e uma vela acesa, um ritual privado que realizava antes de cada evento importante. Você estaria orgulhoso, pai, murmurou, contemplando o rosto sorridente de Ricardo em uma fotografia desgastada. Sua visão não apenas sobreviveu, mas está transformando o mundo. Uma presença silenciosa às suas costas a fez voltar-se. Maria, sua mãe, esperava respeitosamente a certa distância, como havia feito durante todo o ano. Presente, mas nunca impondo-se, disponível, mas nunca exigindo, oferecendo seu conhecimento e apoio sem esperar reconhecimento. A relação entre elas seguia sendo complexa, uma delicada tapeçaria de perdão incipiente, compreensão gradual e conexão reconstruída lentamente. Cada semana, compartilhavam uma refeição privada, onde Maria relatava histórias do passado, preenchendo os vazios na história familiar, oferecendo a Carolina peças de sua própria identidade que haviam estado ausentes durante 2 décadas. Os convidados estão perguntando por você, informou Maria suavemente. Pedro diz que tudo está pronto para a apresentação especial. Carolina assentiu, levantando-se. Mateus e Gabriela acabam de chegar com as crianças da escola. Prepararam algo especial. As crianças eram os estudantes da escola local, onde Gabriela agora ensinava arte têxtil como parte de um programa piloto que integrava técnicas tradicionais no currículo regular. Mateus, aos 18 anos recém-completados, dividia seu tempo entre seus estudos universitários de engenharia sustentável e o desenvolvimento de tecnologias adaptadas para artesãos com capacidades diferentes. A transformação da família Santos era tão notável quanto a do projeto profissional. Pedro havia completado sua graduação com honras e agora dirigia a fundação que canalizava parte dos benefícios para bolsas de estudo para jovens de comunidades desfavorecidas. Gabriela havia encontrado sua vocação na educação artística, enquanto Mateus combinava sua paixão pela tecnologia com o compromisso social herdado de sua irmã mais velha. Juntos, representavam a ponte perfeita entre a visão artesanal de Ricardo e as possibilidades do futuro. A celebração na praça principal da cidade era uma festa tanto corporativa quanto comunitária. Executivos internacionais compartilhavam mesa com artesãos locais, jornalistas especializados conversavam com idosos que haviam preservado técnicas centenárias e modelos de renome mundial
usavam criações desenhadas por estudantes do programa. Quando Rafael chegou, discretamente se uniu a Carolina no pequeno palco. Sua transformação pessoal durante aquele ano havia sido tão profunda quanto a dela. O implacável CEO havia dado lugar a um líder mais equilibrado, que delegava responsabilidades, priorizava sua saúde e valorizava as conexões humanas acima das métricas corporativas. Sua condição cardíaca, embora sempre presente, estava controlada graças a tratamentos avançados e, mais importante, a um estilo de vida radicalmente reformado. O coração demasiado grande, que uma vez ameaçou sua vida, agora era a fonte de sua maior força, a capacidade de sentir profundamente, de comprometer-se plenamente, de amar sem reservas. Bem-vindos à celebração do primeiro aniversário de Raízes e Asas, começou Carolina seu discurso, tomando a mão de Rafael enquanto se dirigia à multidão. Faz exatamente um ano, um corte de eletricidade que pretendia ser uma sabotagem se converteu no momento mais mágico de nossa apresentação. Risadas apreciativas percorreram a audiência, muitos dos quais haviam estado presentes naquele memorável evento. Hoje, celebramos não apenas os êxitos comerciais ou os prêmios recebidos, mas algo muito mais profundo. A validação de uma visão que muitos consideravam impossível. A demonstração de que tradição e inovação, arte e tecnologia, rentabilidade e ética podem não apenas coexistir, mas reforçar-se mutuamente. Enquanto falava, imagens se projetavam na fachada de pedra da prefeitura, artesãos ensinando executivos corporativos, comunidades revitalizadas graças ao programa e o impacto ambiental positivo medido cientificamente durante esse primeiro ano. Mas nossa maior lição, continuou, sua voz adquirindo um tom mais pessoal, foi sobre transformação. Sobre como as experiências mais dolorosas podem converter-se em catalisadores de mudança profunda. Sobre como um vestido remendado pode inspirar uma revolução na indústria mais associada ao glamour e à perfeição superficial. Seus olhos se encontraram com os de Patrícia Oliveira, que havia assistido discretamente como parte de seu serviço comunitário designado pelo tribunal. A mulher que uma vez a havia humilhado publicamente, agora escutava com expressão reflexiva, talvez compreendendo finalmente que a verdadeira elegância não residia na perfeição externa, mas na autenticidade e no propósito. No ano passado, prometemos que esta não seria apenas mais uma coleção de moda, mas o início de um movimento. Hoje podemos dizer com orgulho que essa promessa está se cumprindo. Rafael tomou então o microfone para anunciar a criação da Bolsa Ricardo e Miguel, um programa internacional que permitiria a jovens de comunidades artesanais de todo o mundo receber formação em Resende Costa e depois retornar a seus lugares de origem para implementar projetos similares. Porque acreditamos, concluiu, que o conhecimento mais valioso não é o que se guarda ciosamente, mas o que se compartilha generosamente. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora, mas o momento mais emocionante estava por vir. As crianças da escola local, guiadas por Gabriela, apresentaram um espetáculo onde relatavam a história de Ricardo Santos e sua visão, utilizando marionetes elaboradas com as técnicas têxteis que estavam aprendendo. Enquanto observava a representação, Carolina sentiu uma profunda sensação de fechamento e continuidade simultaneamente. O círculo se completava. A história de seu pai, que uma vez pareceu perdida, agora inspirava uma nova geração. Ao concluir a celebração oficial, enquanto os convidados desfrutavam da festa que continuaria até a madrugada, Carolina e Rafael se esgueiraram para seu lugar especial, o antigo mirante sobre o rio, onde uma vez Ricardo e Miguel haviam sonhado em revolucionar a indústria têxtil. Sob um céu estrelado, sentados no mesmo banco de pedra onde seus pais haviam compartilhado visões e desacordos, contemplaram a cidade iluminada a seus pés. "Sabe que dia é hoje, além do aniversário?" perguntou Rafael, rodeando seus ombros com um braço. Carolina sorriu, recostando-se contra ele. "Exatamente um ano desde que nos conhecemos oficialmente, embora você já estivesse me observando muito antes." "O melhor investimento de tempo que já fiz", respondeu,
beijando sua têmpora suavemente. Algum arrependimento? Ela refletiu seriamente antes de responder. Apenas um: que nossos pais não possam ver o que construímos juntos. Como curamos as feridas que eles não puderam fechar? Eu acho que eles veem, respondeu ele apontando para as estrelas. E que estão celebrando sua própria reunião lá em cima. Carolina tirou então de sua bolsa um pequeno pacote embrulhado em papel feito à mão. Tenho algo para você. Uma tradição que minha avó me ensinou. Em cada aniversário importante, criar algo que capture a essência do ano vivido. Rafael desembrulhou cuidadosamente o presente para revelar um lenço de seda tingido à mão, onde delicados bordados representavam sua história compartilhada. O restaurante onde tudo começou, o ateliê familiar, o desfile à luz de velas e, finalmente, duas silhuetas olhando para um horizonte aberto. É requintado, murmurou apreciando os minúsculos detalhes que só um olho treinado poderia incorporar. Como tudo o que você cria. Tem uma mensagem oculta, explicou ela, apontando para um padrão aparentemente decorativo em um canto. Na linguagem têxtil tradicional de minha avó, isto simboliza nova vida, crescimento, futuro. Os olhos de Rafael se abriram com compreensão e assombro. Você está... Ela assentiu, um sorriso radiante iluminando seu rosto. 3 meses. Nosso próximo grande projeto conjunto. A alegria que inundou suas feições foi tão pura e completa que Carolina soube, com certeza absoluta, que haviam encontrado seu verdadeiro propósito. Não apenas preservar um legado, mas expandi-lo para um futuro onde as novas gerações pudessem construir sobre alicerces sólidos, de autenticidade, respeito e amor verdadeiro. Enquanto regressavam lentamente para a celebração, Carolina refletiu sobre a extraordinária tapeçaria que o destino havia tecido com suas vidas. Fios de dor e alegria, perda e redescoberta, humilhação e triunfo, entrelaçados para criar algo mais belo e significativo do que qualquer um poderia ter desenhado deliberadamente. Daquele vestido remendado que uma vez provocou zombarias cruéis, havia surgido uma revolução têxtil. Daquela humilhação pública, um movimento global pela sustentabilidade e autenticidade. Daquele encontro casual entre uma garçonete e um CEO, uma associação que transcendia o profissional para converter-se em um vínculo de almas afins, unidas por um propósito compartilhado. Dizem que os melhores tecidos são aqueles onde cada fio, mesmo os imperfeitos, encontra seu lugar perfeito no desenho global, comentou Rafael, como lendo seus pensamentos. E onde os rasgos e remendos não se escondem, mas se transformam em elementos de força e beleza, completou ela, entrelaçando seus dedos com os dele enquanto caminhavam sob o céu estrelado. 2 destinos individuais, convertidos em um compartilhado, tão naturalmente como os fios se unem para criar o tecido mais resistente e belo.